Olá, para você que está aqui chegando, né, conosco para mais um vídeo do Pérolas Preciosas, que tem por objetivo fazer a leitura de um texto bíblico e em seguida extrair as lições espirituais contidas nele. E isto visando a sua edificação espiritual. Então pedimos para você, né, se expor ao vídeo até o final, dê aí o seu joinha para nos ajudar e inscreva-se em nosso canal se você ainda não o é, e você poderá aí receber, acessar todo o nosso conteúdo que é muito relevante. Vamos ler o texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 6, versos 45 a 56, que fala do dia em que Jesus andou sobre o mar. Logo a seguir, Jesus fez com que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, para Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, ele subiu ao monte para orar. Ao cair da tarde, o barco estava no meio do mar, aqui é o lago de Genezaré, portanto é um lago, não é um mar, mas naquele tempo, né, pela extensão desse lago, eles chamavam de mar. Ele tem cerca de 22 quilômetros de comprimento e 12 de largura, mais ou menos. E Jesus, então, estava sozinho em terra. Jesus ficou para trás e os discípulos foram para o outro lado, né, do lago. De madrugada, vendo que os discípulos remavam com dificuldade, porque o vento lhes era contrário, Jesus foi até onde eles estavam andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Eles, porém, vendo-o andar sobre o mar, pensaram tratar-se de um fantasma e gritaram, pois todos viram Jesus, né, aquele personagem ali, né, aquela pessoa andando sobre as águas, e ficaram apavorados. Mas Jesus imediatamente falou com eles e disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para estar com eles e o vento cessou. Ficaram totalmente perplexos, porque não haviam compreendido o milagre dos pães, pois o coração deles estava endurecido. Então veja, isso foi logo depois da multiplicação dos pães, né, e dos peixinhos, dos 2 peixinhos. Estando já no outro lado, chegaram à terra de Genezaré, onde atracaram. Saindo eles do barco, o povo reconheceu Jesus e eles, percorrendo toda aquela região, começaram a trazer em leitos os enfermos e os levavam para onde ouviam que ele estava. Onde quer que ele entrasse, nas aldeias, nas cidades ou campos, punham os enfermos nas praças, pedindo-lhe que os deixasse tocar ao menos na borda da sua roupa. E todos os que tocavam nela ficavam curados. Que coisa tremenda. Depois de haver alimentado os 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, Jesus enviou seus discípulos a Betsaida.
Eles entraram no barco e começaram a travessia do mar ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia. O povo queria proclamar a Jesus como seu rei. Eles pensavam que os milagres que ele operava para abençoá-lo o qualificavam para ser o grande libertador de Israel do Império Romano, assim como tinha acontecido com Moisés no passado, em relação ao Egito, né? Mas essa não era a sua missão. Os discípulos enfrentaram uma tempestade na travessia do mar da Galileia. O vento lhes era contrário, o mar estava encapelado. E Jesus não estava com eles no barco, eles remavam com dificuldade. Quando seus recursos pareciam ter chegado ao fim, Jesus se aproximou deles. E era um teste de fé mais severo que o anterior, ou a primeira tempestade que eles passaram, mas em que Jesus estava no barco. A primeira tempestade aconteceu de dia, a segunda de noite. Na primeira tempestade, Jesus estava no barco e durante a segunda ele estava ausente. Os discípulos não imaginavam que Jesus viesse andando por sobre as ondas, algo impossível do ponto de vista humano. No entanto, eles teriam que saber que em todas as tempestades da vida, Jesus sempre está por perto. Embora nem sempre seja visível aos olhos físicos. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Mas o milagre os assustou, porque pensaram tratar-se de um fantasma. Eles não tinham qualquer expectativa quanto à intervenção de Jesus naquela situação. Eles participavam das mesmas superstições do povo. Jesus se identificou e pediu que não tivessem medo, pois era ele. Jesus dirige-lhes palavras de encorajamento. Jesus sobe ao barco para estar com eles e o vento cessou. A situação mudou radicalmente depois de Jesus ter entrado no barco. Eles ficaram atônitos, pois não haviam compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. É o que o texto diz. Agora vamos para as lições práticas que nós podemos extrair desse texto. Primeira, diante das tempestades da vida, devemos andar por fé e não por sentimentos. Os discípulos deveriam ter colocado em prática o que tinham visto e ouvido de Jesus. O Salmo 46, versos de 1 a 3, diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes estremeçam. Veja a confiança do salmista em Deus, né? Segundo, mantenha a tempestade do lado de fora. Não deixe a tempestade invadir seus pensamentos e emoções.
Não permita que a tempestade entre dentro de você. Por exemplo, Daniel foi lançado na cova dos leões, mas não deixou que a cova entrasse dentro dele. Paulo e Sila foram lançados na prisão e mesmo assim cantavam louvores a Deus. João estava exilado na ilha de Pátimos, mas a ilha não entrou em sua alma. A vitória não depende da circunstância externa, mas da atitude interior. Não é a severidade do teste que conta, mas como o enfrentamos. Fortalecidos pela graça de Deus, triunfaremos sobre todas as adversidades. Terceira lição: através da fé, enfrente o medo como um inimigo. Quando o medo encontra lugar na alma, o pânico se sente à vontade. Nas circunstâncias mais difíceis, devemos sempre escutar a voz de Jesus dizendo para nós: não temas. Quarta lição: nós estamos seguros em Cristo. A presença de Cristo no barco da nossa vida vai sempre impedir que o nosso barco naufrague. Sua presença dentro de nós é a garantia de que as ondas não conseguirão nos afundar. Quinto, podemos estar sendo sacudidos pela tempestade, mas seguros em Cristo. Em nossa existência terrena, passamos por tempestades, mas o olhar atencioso de Jesus está sobre nós. Ele tudo vê, ele tudo sabe. Quando a necessidade atinge o ponto crítico, ele se revela de um modo surpreendente. Então, tudo que era difícil torna-se fácil. Os que labutam com os remos logo acham o porto seguro. A pérola preciosa que encontramos neste texto é: podemos precisar de lições extras para aprender a viver pela fé. Nós não somos soberanos sobre as circunstâncias adversas, mas Jesus é. Só Ele pode entrar na situação e reverter totalmente o quadro dela. Onde eu não posso fazer nada, Jesus pode. Confie em Jesus, busque-o, entrega o seu problema para Ele cuidar para você e descanse. Se você entrega, descanse, não tome de volta. Entregar o problema é não se preocupar mais com ele, porque você entregou para Jesus. Que o Senhor possa te abençoar, te ajudar, te fortalecer e trazer à sua lembrança estas palavras de confiança que vêm de Jesus. Amém.